Agora chegou o momento onde eu vou entrevistar o Padre Fábio, que fez a pregação hoje pela manhã, e também duas pessoas que também fazem parte desse apostolado. Então eu já vou aqui para o cantinho para começar esta entrevista. Boa tarde, Padre Fábio, mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde também para a Jaqueline e também para a Fabiola. Deus abençoe vocês. Que bom tê-los aqui. E eu acredito que todo o conteúdo que está sendo passado, toda essa mensagem do apostolado, ela é de suma importância para a igreja no Brasil. Porque estamos falando aqui dos sacerdotes que são verdadeiramente pais espirituais, que através das suas mãos ungidas nos dá a salvação. E é isso que nós precisamos. Então, eu vou começar aqui a entrevista fazendo aí a primeira pergunta para o Padre Fábio, que é do Instituto Verbo Encarnado. O que é o apostolado Mãe dos Sacerdotes? Padre Fábio, fique à vontade. O apostolado Mãe dos Sacerdotes surgiu no ano de 2021, portanto, é uma obra nova na igreja aqui do Brasil, e tem alcançado tantas mulheres com a proposta de adoção espiritual dos sacerdotes. O que é a adoção espiritual dos sacerdotes? As mulheres simplesmente atendendo aquele chamado da igreja de dirigir súplicas a Deus, ofertas, pela santificação dos padres. Assume aquele padre, às vezes o padre da própria paróquia, o pároco, o vigário, um padre desconhecido, um bispo, um cardeal, e começa a oferecer suas orações e trabalhos diários por eles, pela santificação deles. Cada sacerdote, como sabemos, temos um tesouro muito grande, mas que está guardado num vaso de barro que somos nós, pessoas fracas, sujeitas ao tempo que nós estamos vivendo, um tempo de desafio, um tempo difícil, de muita exigência, de muito trabalho, e sentimos o peso dessa carga sobre nós. Precisamos de intercessores, homens, mulheres, mas esse chamado específico da igreja, a partir daquele documento do dicastério para o clero, a adoração eucarística pelos sacerdotes e a maternidade espiritual, chama as mulheres de todas as idades, de todos os estados de vida, solteiras, casadas, viúvas, consagradas, seculares, todas para adotar como filho espiritual um sacerdote. Coração de mãe sempre cabe mais um. Então as mães sabem como fazer isso. Exatamente. Escutando o senhor dizendo aí, eu vejo que esse apostolado, de fato, ele vai contribuir para a igreja no Brasil, no mundo afora, mas além dessas mães espirituais rezarem pelos sacerdotes, a mãe ela também tem aquele zelo de cuidar. E eu vejo que todos os sacerdotes têm grandes desafios nas paróquias. São muitos trabalhos, atividades, reuniões, tem que cuidar da parte administrativa. Então eu vejo que esse papel também do apostolado pode ser ali na paróquia esse cuidado, onde essas mulheres, como mães espirituais dos padres, vão também colaborar e cooperar, porque às vezes os padres passam um certo desafio nas paróquias, que às vezes precisam dos leigos para ajudar mais, para estar liderando num movimento, numa pastoral, e às vezes recebem um não. Então não é fácil para um padre, que é um só ali na paróquia, dar conta de tantas demandas. Eu, por exemplo, conheço padres da minha diocese de origem, que às vezes tem 10, 15, 20 comunidades. Meu Deus, para um padre é um grande desafio. Então, eu vejo em vocês, nesse apostolado, esse também cuidado de colaborar, cooperar ali na paróquia, né? Eu não sei se isso aqui sou eu que estou acrescentando, mas eu acompanho e vejo essa realidade, né? Não sei o que o senhor vê como essa ação do apostolado, né? Perfeitamente, é um desdobramento, né? A oração, ela nunca é apenas passiva, ela precisa também gerar obras. Aquela famosa frase de São Bento, ora et labora, quer dizer, reza e trabalha.
E tem outra de Santo Inácio que é trabalha e confia. A gente tem que trabalhar, fazer como se tudo dependesse de nós, sabendo que tudo depende de Deus. A nós compete semear e a Deus dá o fruto. A nós lutar e a Deus dá a vitória. E os sacerdotes precisam, sim, de colaboradores, colaboradoras, ali na paróquia. Tem que ser algo concreto também. As mães espirituais, graças a Deus, cada vez mais vão descobrindo esse chamado, é um desdobramento. A gente começa rezando timidamente, discretamente, mas Deus pede no coração da mãe ou também no coração do sacerdote contar com aquela colaboradora. Que bom, isso aí. Então, conversar agora com a Jaqueline. Jaqueline, fica à vontade para se apresentar, falar para o povo de casa qual que é a sua missão hoje nesse apostolado, porque a minha pergunta para a senhora é: o que motiva uma mulher a participar deste apostolado? Boa tarde a todos. Meu nome é Jaqueline Lira, eu sou da paróquia de Santana, da cidade de Barroso, em Minas Gerais. E lá na minha cidade, na minha paróquia, tem um grupo de mães espirituais, do qual eu pertenço. A motivação primeira de uma mãe espiritual, ela nasce lá no fundo da sua alma, porque, na verdade, é um chamado. A maternidade espiritual é um chamado de Deus para cada uma de nós. Antes mesmo que nós fôssemos concebidas, todos nós, todos seres humanos, antes da concepção de cada um, Deus já havia sonhado, tinha um sonho para a vida de cada um. E a maternidade espiritual é um sonho de Deus na vida de cada um. Então, essa motivação, ela nasce lá no interior de cada mulher. E eu tenho tido assim, uma experiência muito bacana, muito significativa, de poder conversar com mulheres de vários estados aí do Brasil, porque eu faço parte do núcleo da coordenação nacional. E o que eu tenho escutado muito é isto. Às vezes, as mulheres nem conheciam ainda o apostolado, e quando conhecem, se identificam muito, porque essa vontade de rezar pelo sacerdote, ela já guardava no seu coração, e às vezes já até rezava. Então, a motivação é esta, é o chamado de Deus para cada uma de nós, e quando a gente percebe o papel que o sacerdote possui para a igreja, para a nossa salvação, e a importância de rezarmos por eles. Então, essa é a motivação. E quando essa mulher, que grande parte do que eu tenho escutado, ela encontra o apostolado, ela conhece o apostolado, ela se identifica e ali ela se encontra. Então, aquele carinho que ela tinha pelo sacerdote, aquele respeito, o reconhecimento, hoje, com o apostolado, isso fica mais claro para a gente. A gente consegue perceber que isso é um dom que Deus nos deu. E aí, no apostolado, isso é fortalecido. Essa missão que nós temos é fortalecida pelo apostolado, porque o apostolado vem para orientar essa vocação que nós já temos da maternidade espiritual. Sim, eu acho muito bonito, percebendo um pouco de algumas de vocês que chegaram hoje, aqui no programa, esse zelo pelo sacerdote, de chegar, pedir a bênção, aquele respeito. E partilhando com uma de vocês, agora durante o almoço, eu recordei a ela aquilo que eu vivi na minha infância, quando meus pais me levavam para a missa e o sacerdote na porta da igreja, esperando cada fiel, e minha mãe me ensinava assim: olha, primeiro você pede a bênção para o padre, tá? Você não vai dizer nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, primeiro a sua bênção. E aquilo ficou registrado na minha cabeça. Eu não esqueci. Então, a figura do sacerdote, para mim, desde a minha adolescência, foi algo muito sagrado, onde eu deveria ter esse respeito, essa deferência. Isso é muito bonito de ver que está retomando diante da modernidade. Quantos lugares que às vezes eu vou celebrar, o Padre Fábio também deve fazer essa experiência, em que a gente vê, onde as pessoas chegam para nós, pede a bênção, beijam a mão. Eu, por exemplo, tenho muito esse costume dentro da minha família de beijar a mão da minha mãe, beijar a mão do meu pai e pedir a bênção para eles.
Hoje a nova geração não está assim. A gente vê que isso vai se perdendo. Mas essas coisas não podem ser perdidas e nem esquecidas. Por isso que a igreja tem essa missão, de fato, de resguardar aquilo que é um patrimônio de fé para todos nós e principalmente para o povo cristão, povo católico, que precisamos da fé. Então, eu vejo aí que esta missão de vocês, mulheres, como mães espirituais do sacerdote, vão trazer um grande bem, e eu tenho certeza que isso vai expandir muito e muito mais, porque precisamos aí de vocês. Uma outra pergunta, padre, o senhor tem alguma coisa aqui para falar? Ainda? Eu vou voltar no senhor, mas se o senhor quiser interromper, fica à vontade, que aqui é um bate-papo, não é pergunta e resposta, é um bate-papo, né, que a gente vai aqui interagindo com vocês e também com o público de casa. Jaqueline, a próxima pergunta é: como é o dia a dia de uma mãe espiritual? A primeira coisa que uma mãe espiritual, a gente precisa cuidar do nosso espírito, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado com o espírito, com a vida espiritual, com a nossa oração, né, oração diária, com a vivência dos sacramentos, buscar o conhecimento da palavra de Deus e conhecer também a doutrina da igreja, não é? Mas isso tudo, ele pode ser vivido, né, experimentado, vivido ali dentro do nosso ordinário. Como o padre Fábio hoje falou, né, ele sempre orienta as mães espirituais. Nós não paramos a nossa vida para sermos mães espirituais. Nós somos mães espirituais dentro do nosso ordinário. E então, ali dentro da nossa vida, ali, nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida como leigas, né? Nós somos leigas também. Tem mães espirituais que são consagradas, mas também nós somos leigas, ali dentro das paróquias. E quando o senhor falou sobre isso, né? Será que as mães espirituais também estão nas paróquias, né? Ajudam, com certeza. Nós estamos ali nas paróquias e nós nos envolvemos ali nos movimentos da igreja também para auxiliar os nossos párocos, nós fazemos questão disto. Então, a nossa vivência é dentro do nosso ordinário buscar uma vida de oração, e é isso a gente vai crescendo espiritualmente e vamos nos aproximando mais de Deus. Nós temos o devocionário da maternidade espiritual, que é o nosso guia de oração. Eu tenho certeza que todas as mães espirituais gostam muito do devocionário, nós temos um carinho muito grande por ele, porque aqui ele traz para a gente todas as orientações da vivência da maternidade espiritual. Então, ele traz o que é a maternidade espiritual, quais são as orações que uma mãe espiritual pode fazer para o seu filho espiritual, por todo o clero. Traz modelos de mulheres que foram santas e que são mães espirituais, que foram mães espirituais. Então, nós temos o devocionário, que é o nosso guia diário para que a gente possa viver essa maternidade espiritual. E qualquer mulher ou que queira adquirir esse livro, qualquer pessoa pode adquirir? Sim, ela é da editora Verbo Encarnado, sim, está disponível para venda. E quando a mulher ela adquire o livro, ela se interessa pela maternidade espiritual e logo ela procura um grupo para que ela possa entrar também, para fazer parte do apostolado. Que maravilha! Olha, então, aí você de casa, você está vendo aí, né, a capa do livro? Mostra aí, Jaqueline, lá para os câmeras, né? Tá bom? Então, você de casa, se interessar, você pode adquirir esse livro, né, entrando, acho que no site do Instituto Verbo Encarnado, padre? Editora verboencarnado.com.br. Então, lá pode adquirir esse livro. Que bom, isso aí, maravilha. A senhora estava aqui falando, eu estava lembrando também da minha mãezinha, lá em Minas. Eu estou achando que ela vai entrar nesse apostolado, porque ela é mãe de padre assim. Olha, ela fala muito bem dos padres, e os padres que passaram pela minha cidade, até o pároco de lá, então escolhem a casa dos meus pais para ir. De qual cidade ela é? Ubá, Minas Gerais. Então, assim,
Sempre que eu falo com ela, ela sempre vai falar do padre. Ah, hoje eu encontrei com o padre fulano, olha, ele mandou um abraço, foi uma alegria. Então, a casa dos meus pais se tornou quase que um santuário aonde os padres vão para lá. E eu fico tão feliz de ouvir isso dos meus pais, que eu falo, que bom, mãe. Eu peço que a senhora sempre acolha, trate bem os padres, porque todo o bem que a senhora vai fazer para um padre aí, aqui na minha missão, outras pessoas vão fazer também comigo. Então, eu vejo que é um zelo, de fato, materno, que os padres gostam de ir lá. Então, isso é um apoio, né, para os padres também na sua missão, no seu dia a dia. Então, a Jaqueline aí partilhando, eu lembrei logo dela e já disse aí um pouquinho do que ela para entrar no faz apostolado para os padres lá. Rezar e fazer bem para os sacerdotes é negociar por atacado, porque fazendo bem para o padre, quanto bem esse padre vai fazer para a sua comunidade, para a sua paróquia, para o seu rebanho. Então, é muito importante tratar bem o sacerdote por aquilo que ele é e por aquilo que ele faz, porque é o bem, a salvação das almas que estão sob sua custódia, e a salvação passa pela mão dos sacerdotes. Que bom. Então, você de casa, olha, diante de tudo que vocês estão escutando, mais uma vez eu digo para vocês, cuidem bem dos sacerdotes, cuidem bem aí do seu pároco, daquele que está como vigário paroquial aí na sua paróquia, cuide deles, zele por eles, reze, os anime quando eles estiverem desanimados, tão preocupados, seja você um outro Cristo também na vida deles, fortaleça-os e anime, porque isso é muito bom para todos os sacerdotes. Mas agora eu vou conversar com a Fabíola, né? Fabíola, a minha pergunta para você é a seguinte, o apostolado está nas mídias sociais? Mas antes de você responder essa pergunta, se apresente, diga aí a cidade, o estado que você é e qual que é a sua missão hoje no apostolado. Fique à vontade. Obrigada, padre, pela oportunidade. Eu sou a Fabíola Sei, do Jaraguá, em São Paulo, capital. Eu hoje ajudo o apostolado com as mídias sociais. Justamente isso, ajudo com o Instagram, o YouTube. A gente vai colaborando um pouquinho com cada coisa, né? A minha função é propagar um serviço que nós fazemos em conjunto. Então, a Jaqueline falou, o padre falou, nós temos o devocionário, né? Nossa primeira forma de evangelizar e de chegar é por aqui, porque é mais fácil, a pessoa tem um contato particular por aqui. Depois, a pessoa jogando o nosso nome na internet, ela vai achar rapidamente o nosso canal no YouTube, rapidamente o nosso canal no Instagram, vai nos encontrar em várias postagens do Facebook e em várias publicações das mães também, que as mães fazem essa divulgação em massa, né, nas mídias. Qual que é o endereço, né, do Instagram? Se você jogar Mãe dos Sacerdotes agora, você consegue nos encontrar na primeira publicação, mas você consegue como Mãe dos Sacerdotes no Instagram e em todas as outras mídias sociais, Mãe dos Sacerdotes. Que aí vai encontrar as mídias sociais do apostolado. No nosso canal no YouTube, nós temos formação semanal, né? A Jaque estava falando da motivação da mãe. A mãe que já agora se sentiu motivada, mas ela ainda tem o receio de dar o seu sim, eu não tenho devocionário, eu não sei o que fazer, corre no nosso canal do Instagram, corre no nosso canal do YouTube e vai ver as nossas formações, onde fazemos semanalmente formações. Isso, né? É aberto para aberto para o público, qualquer pessoa pode participar. Então, além das formações semanais, nós temos lives oracionais, temos cenáculos, né? E temos promovido cada vez mais. No Instagram, temos várias publicações que mostram as mães espirituais, os seus grupos, publicações, vida de santos, o nosso ordinário. Então, a gente usa as mídias sociais para a evangelização e para a comunicação. Nós temos essa revista, que hoje, quem ainda não é do apostolado, pode entrar em contato com o nosso Instagram, e a gente também consegue disponibilizar o PDF,
né, para a pessoa conhecer um pouquinho. É uma revista muito bem redigida. Nessa revista... Ela é mensal, né? Mensalmente. Ela é mensal. Ela vem com a nossa regra de vida. Nosso fundador, Padre Fábio Vanderlei, escreve a nossa regra de vida, nos orienta. Então, não é como uma coisa que um apostolado que você entra e não sabe o que fazer. Você é muito bem direcionada. Nós temos essa comunicação muito bem feita no apostolado. Além disso, a mãe que ingressa conosco no apostolado, ela participa dos nossos grupos também de WhatsApp, que é um contato mais próximo, mais íntimo, onde você consegue, cada coordenadora local, porque nós estamos espalhadas no país inteiro, cada coordenadora local consegue falar com o seu grupo, né? Consegue direcionar, falar o que o Padre Fábio quer dizer, quer nos orientar, consegue levar isso mais de pertinho, para não deixar que isso se espalhe e se acabe. Não, a gente tem a mãe espiritual muito pertinho, a gente tem um zelo especial pelas mães espirituais nos nossos grupos. E é muito importante estar perto, esse acompanhamento, para que, de fato, não se esfrie, né, e a pessoa não desanime ali dessa missão dentro do apostolado. Fabíola, mais uma pergunta. Quais são as principais atividades do apostolado enquanto grupo? Atividade de mulher. O que uma mulher faz, uma mãe espiritual faz. Onde uma mulher se encaixa? Em todo lugar. A mãe espiritual também. As mulheres em si, porque todas são chamadas, têm uma certa resistência num princípio de dizer, pelo amor de Deus, eu já faço coisas demais. Eu não quero mais uma coisa para fazer. Eu já rezo por sacerdote. Está tudo bem. A maternidade espiritual de sacerdote não é uma intercessão comum, não é uma intercessão esporádica. É um zelo, é um cuidado. Filho biológico você abandona? Não. Você deixa de alimentar? Não. Os sacerdotes também não. Eles são alimentados diariamente com as nossas orações, com o nosso ordinário. A mãe, como a gente bem já disse aqui, ela ajuda na paróquia. Ela ajuda em onde tiver serviço, na realidade, né? No pequeno e no grande, mas principalmente no esconderijo, no lugar menos procurado, no lugar menos disputado, naquele onde ninguém filma, onde não tem muita gente, que é diante do Santíssimo. O lugar da mãe espiritual é principalmente aos pés do Senhor. Ali, unida à Nossa Senhora, para fazer então as suas orações, as suas entregas. A mãe espiritual, ela é convidada a isso, a se retirar. É claro que a gente não pode ficar debruçada o dia inteiro. Quisera nós que pudéssemos. Não podemos, temos muitas outras obrigações. Então, no nosso dia a dia, oferecemos tudo, cuidando de uma criança, cuidando da casa, do marido, do vizinho, de um doente, de quem precisar. Interessante, padre, que também, evidentemente, que neste mundo, a possibilidade de ajudar os sacerdotes, surgem muitas demandas. Tem muitas mães engajadas em ajudar os seminaristas, fazer campanhas para os seminários, visitar os seminários, perguntar o que eles estão precisando. Então, se engajam na paróquia, no serviço dos padres, no seminário, com os bispos pedem muitas orações. Então, é um serviço para a igreja, no final das contas. Costumo dizer que a crise que há no mundo, ninguém pode negar que o mundo está em crise, eu acho que todo mundo concorda nisso, estamos vivendo uma época difícil, um tempo difícil, revela ao mesmo tempo uma tempestade e uma crise na igreja. Nós também, como igreja, passamos pela nossa paixão. Cristo passou pela paixão e a igreja, que é corpo de Cristo, passará por sua paixão. E a crise na igreja é a crise dos sacerdotes, sobretudo. Porque o sacerdote está em crise, a igreja sente e o mundo também. Se nós fôssemos realmente sacerdotes como deveríamos ser, não haveria lugar, não haveria opção para as almas se perderem. Realmente elas encontrariam a felicidade e a paz em Deus. Sim, verdade. Então, padre, agora a última pergunta é para o senhor.
existe uma organização no AMAS. Nós começamos aqui a entrevista, mas existe essa sigla. Então, fala para nós aí o significado da sigla e se existe uma organização no AMAS. O apostolado Mãe dos Sacerdotes, isto quer dizer a sigla AMAS, né, que põe Nossa Senhora como modelo dessa maternidade, Maria, Mãe dos Sacerdotes, se organiza como qualquer movimento de igreja, ainda que nós não sabemos qual é a figura canônica que o apostolado irá assumir no futuro. Mas tem um conselho geral, são mulheres, um grupo de 6 mulheres que decidem sobre o rumo do apostolado, a missão do apostolado, e monitoram se o apostolado está seguindo naquela inspiração. Temos também uma coordenação nacional, que é composta por uma mãe coordenadora por estado, e a Jaqueline lidera esse grupo, esse grupo é um grupo menor, que é um núcleo, composto por 5, 6 mães também, para viabilizar os projetos, os trabalhos do apostolado. E depois temos as mães coordenadoras estaduais nos seus respectivos estados, as coordenadoras diocesanas, as coordenadoras paroquiais. O que a gente quer é chegar à paróquia, porque a vida da igreja acontece na paróquia. É na paróquia onde nós recebemos a Eucaristia, adoramos o Santíssimo, nos confessamos, a vida da igreja acontece ali. Ali, e o padre está lá. E essas coisas acontecem justamente porque o padre está lá. Então, as mães querem ser um apoio para os sacerdotes, um apoio de oração, um apoio de ação também. Então, nós temos todos os níveis que os movimentos da igreja costumam ter, né? A paróquia, a diocese, o estado e toda a organização nacional. É dessa forma. Que bom, padre, muito obrigado. Então, a gente termina aqui a nossa entrevista, agradecendo aí a Jaqueline, a Fabíola, o padre Fábio, que vai continuar aqui conosco, porque agora a gente vai ter uma pregação, que provavelmente será um testemunho, né, dentro da pregação, mas eu espero e desejo muito, depois de ter conhecido esse apostolado aqui com vocês nesse domingo, que ele cresça, produza muitos frutos, porque é necessário. Mães espirituais que rezam pelos sacerdotes. E eu espero que vocês não demorem a voltar. Com mais aí outras mães, tá bom? Obrigado aí, tá? Pela partilha.